Próxima notícia: vencedor da disputa pela Casa Branca, Donald Trump já convidou alguns líderes mundiais para a posse presidencial e escanteou o Brasil. De acordo com a equipe de transição do republicano, a lista de chefes de Estado que foram convocados inclui Javier Milei, da Argentina, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Os aliados de Trump afirmaram que muitos dos convites têm sido feitos de maneira informal, como em discussões por telefone ou então encontros pessoais. A Amazon e a Meta, gigantes da tecnologia e que eram críticos da primeira gestão do republicano, já doaram $1 milhão cada um para o evento. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Milei, Meloni, Bukele convidados para a posse. É a confraria dos conservadores, Beraldo? Olha, a posse, você tem dois aspectos dela, né? Você tem os convites formais que são emitidos para todos os países e, naturalmente, será feito o convite para o Brasil, porque a relação comercial entre os países, a embaixada americana em Brasília, por exemplo, está sendo construída agora uma nova sede com investimento, se não me engano, de coisa de R$3 bilhões. Então, há interesse em manter uma relação estável com o Brasil por parte dos Estados Unidos. Agora, obviamente, há aqueles convites onde os convidados têm um alinhamento mais óbvio com o presidente que está tomando posse, e esses líderes citados estão justamente nessa categoria, coisa que não acontece com o atual presidente brasileiro. Então, não tenho a menor dúvida de que essas pessoas que contam com a simpatia, esses líderes mundiais que contam com a simpatia de Donald Trump, terão condição de encontrar um ambiente mais amistoso para avançarem com as suas agendas e fortalecerem os seus países nessa relação com os Estados Unidos. Coisa que, inclusive, o Brasil deveria muito fazer. Mas, ao que tudo indica, Caniato, perderemos mais essa oportunidade. Você, Mota, expectativas para a posse de Donald Trump? Muitos conservadores foram convidados e, claro, que alguém deve se perguntar, mas e Jair Bolsonaro? Bom, Jair Bolsonaro não pode ir, porque o passaporte dele está suspenso, não está apreendido pela justiça brasileira em razão da situação que ele se encontra. As expectativas para esse encontro entre essas figuras, Milei, Meloni e Bukele, na posse de Donald Trump, Mota? A minha expectativa é de receber um convite para a posse, Caniato. Não chegou ainda, mas eu não perdi as esperanças. Eu queria só fazer um comentário aqui que me ocorreu, eu devia ter feito no outro comentário, que Donald Trump declarou que a primeira coisa que ele vai fazer quando tomar posse vai ser anistiar, na verdade, dar o perdão presidencial aos manifestantes do 6 de janeiro. Lembra que nos Estados Unidos, aqui foi o 8 de janeiro, nos Estados Unidos foi o 6 de janeiro, um ano antes. Tem muita gente presa por causa disso, e o Donald Trump já disse, meu primeiro ato vai ser perdoar, dar o perdão presidencial a todos eles. Olha, essa história dos convites, eu acho que talvez a gente esteja valorizando demais isso, né? Agora, é fato de que muita gente no Brasil tomou uma decisão política de demonizar o pensamento de direita. O pensamento conservador e liberal foi atacado, chamado de antidemocrático, ou até de coisa muito pior do que isso, né? Donald Trump foi atacado com termos assim pesados por várias figuras públicas aqui. Esse pessoal deu azar, né? Porque o pensamento de direita está em alta, na minha opinião, porque corresponde aos valores e anseios da maioria da população, enquanto o pensamento de esquerda perdeu totalmente o contato, criou pautas radicais, algumas que não têm nenhuma coerência e sentido, e o que é resultado a gente viu na eleição americana. O mapa dos Estados Unidos todo colorido de vermelho, que é a cor do Partido Republicano, e na Argentina a eleição de Javier Milei. Agora, o tempero especial nessa comida é Elon Musk, que além de homem mais rico do mundo, é hoje um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Então apertem os cintos,
porque dia 20 de janeiro vai começar uma nova fase desse jogo. Você, Dávila, Trump e os convites que foram emitidos para essas lideranças. Agora, nossa produção não colocou, mas tem uma outra figura importante. Xi Jinping também recebeu o convite. Se ele vai, é outra história, né? Vai sim. O ponto é o seguinte, é óbvio que esses convites mostram um pouco dos interlocutores preferidos do presidente Trump. Na América do Sul será Javier Milei. Na Europa, Giorgia Meloni. E com Xi Jinping ele vai ter que conversar gostando ou não, porque a paz mundial depende desta conversa. Então, mostra as preferências e também o pragmatismo político de Trump. Agora, Beraldo, só para fechar, quando a gente destaca que o governo brasileiro teria sido ignorado, tem muito a ver com a atual administração ou, independentemente do líder que estiver no Palácio do Planalto, há um descolamento ou pelo menos uma falta de interesse do governo norte-americano com o Brasil? E se há, por quê? Neto, o Brasil se tornou um país desimportante no cenário internacional. Toda aquela conversa que houve durante as eleições, né, e sobretudo depois do resultado em 2022, né, o Brasil voltou, falava-se muito isso, o Brasil voltou, agora o Brasil estará bem representado mundo afora, o Brasil voltou. O Brasil não voltou, o Brasil segue cada vez mais irrelevante, porque tem seguido uma rotina de adotar posturas erradas, de estar defendendo ideias erradas. Veja o que aconteceu no caso de Israel, por exemplo, onde há uma completa ignorância sobre o que aconteceu de fato dentro do território de Israel e uma pressa danada em passar pano para o Hamas, que produziu aquela barbárie em Israel, e ficar defendendo a Palestina como se Israel estivesse em guerra contra os palestinos, quando, na verdade, a guerra é contra grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Então, o governo brasileiro, com essas medidas todas, foi cavando essa posição em que ele se encontra, literalmente cavando lá embaixo. Agora, eu acredito, enfim, de novo, há muitos interesses dos Estados Unidos no Brasil, os Estados Unidos que, inclusive, monitoram por conta própria a movimentação de drogas em território brasileiro, porque boa parte das drogas que entram nos Estados Unidos saem do Brasil. Olha que loucura. Agora, eu não vejo, por exemplo, essa relação se equiparando ao que Donald Trump está sinalizando para a China com o convite a Xi Jinping. Por quê? Porque a China é a maior detentora de dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, têm obrigação de ter uma relação equilibrada com a China. Não é uma questão de ideologia. Isso também não tem nada a ver com o esforço legítimo que Donald Trump tem anunciado de fortalecer a indústria nos Estados Unidos. Agora, a dependência da China está aí e estará por um bom tempo. Essa relação ela tem que ser moldada aos poucos, com o tempo, porque senão o próprio Estados Unidos ficaria a ver navios.